Um princípio espiritual que diz que nós teremos fome daquilo que nos alimenta. E, portanto, nós controlamos o nosso apetite. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: do que você tem se alimentado? O que você tem se alimentado vendo, ouvindo, falando? Do que você tem se alimentado? Por quê? Porque se nós estamos nos alimentados, não tem espaço para que Deus entre, para que Deus ocupe, para que Deus se torne o nosso alimento e que a gente tenha fome dele. Se a gente está saciada a nossa fome com outras coisas que a gente dá mais valor do que Deus, não tem como Deus entrar, não tem como Deus participar da sua vida. Então, isso é muito sério do que nós temos nos alimentado. Porque daquilo que nós temos nos alimentado é daquilo que nós vamos ter fome. E se aquilo que você tem alimentado não tem espaço para Deus, tudo aquilo que você tem se alimentado não diz respeito a Deus, não diz respeito a coisas de Deus, então Deus não tem como entrar na sua vida. Gente, se Deus não participar da nossa vida, a nossa vida vai para o buraco, mais cedo ou mais tarde. Isso é fato. Nesse mundo VUCA em que a gente vive, se a gente não tiver Deus com a gente vai afundar. E dificilmente a gente vai conseguir se levantar, por mais resiliente que você se ache. Resiliência sem Deus junto não é resiliência. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é: do que você tem se alimentado? Aonde você tem colocado valor? Né? Porque aquilo que a gente guarda no nosso coração é o que tem valor. Do que você tem colocado no seu coração? E Deus diz em Provérbios que aquilo que a gente guarda no nosso coração é a base para tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente tem nos alimentado. E perceber o quanto desse alimento diz respeito a Deus. Porque se nós temos nos alimentado pouco de Deus, então a recomendação que eu deixo para vocês é: tire alimentos que não estão te fazendo bem e substitua por Deus na sua vida. É isso que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês. Lembre-se, nós controlamos o nosso apetite. Nós controlamos o que nós colocamos para dentro. Tá? Seja fisicamente falando, ou seja intelectualmente, espiritualmente falando. Então, que a gente escolha se alimentar mais de Deus e menos das coisas do mundo, porque no fundo o que mais importa a gente é Deus. É para Ele que nós vamos ter que prestar contas um dia. É para Ele que nós vamos estar explicando a vida que nós levamos. E por que a gente vai se colocar numa posição de valorizar aquilo que não tem valor e deixar de lado aquilo que tem valor? Não faz sentido, é pouco inteligente. Então, gente, que a gente valorize aquilo que tem valor, que a gente coloque o nosso apetite em Deus, porque é ali que realmente está as maiores riquezas para as nossas vidas.